Eu quero falar um pouquinho sobre duas grandes guerras que estão previstas nesses últimos tempos, antes da finalização, antes do reino de Cristo. Não é antes do arrebatamento, não. Uma é perto do arrebatamento, a outra está bem na frente, depois. Então é a guerra de Gog e a batalha do Armagedon. Essas duas batalhas estão previstas na Bíblia, e elas têm muito a ver com a igreja, embora não mencionem a igreja nos textos que tratam dela. Mas, olhando toda a Bíblia sobre o assunto, a gente tem como fazer uma colocação equilibrada da igreja dentro desse contexto. Ou seja, a iminência do arrebatamento é um fato presente agora para nós, a igreja. A iminência, o arrebatamento pode acontecer a qualquer momento. A profecia diz que até o fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações. Daniel 9, 26. Jesus também predisse, que haveria guerras e rumores de guerras. Nação contra nação, reino contra reino. Interpretando isso, nação contra nação são conflitos internos. É a tal da polarização, dessa briga. Esquerda, direita, revoltas internas, grupos contra grupos e tal. E reinos contra reinos são os grandes impérios ou nações que hoje existem, que às vezes se confrontam, como está havendo o confronto entre Israel e Irã. Entre as guerras dos últimos dias, então duas se destacam por sua importância. Vamos tratar então de algumas características. Primeiro, a guerra de Gog ocorrerá no início da grande tribulação. A batalha do Armagedon já vai ser no final da grande tribulação. Então está bem claro, uma no começo, outra no fim. A guerra de Gog será liderada pela Rússia, com algumas nações coligadas, chamadas em Ezequiel 38 e 39 de nações do norte. As nações do norte, nós vamos ver o nome delas aqui, tem vários versículos, a gente vai destacar alguns para ler. Bom, primeiro aqui, pensando na Rússia, que é a principal que está nesse norte, é considerada como uma das maiores potências militares do mundo. Foi por longos anos a sede e o centro irradiador do ateísmo organizado em todo o mundo. Nos 10 mandamentos do comunismo está subscrito que não há Deus nenhum, e se porventura houvesse, seria proibida a sua entrada na Rússia. O líder russo, Zinoviev, disse em 1924, entraremos em luta contra Deus no tempo apropriado e haveremos de derrotá-lo em seu mais alto céu, subjugando-o para sempre. Stalin, antes de morrer, outro líder importante russo, afirmou, se houver um Deus, eu haverei de destruí-lo, mas provarei ao mundo que Deus não existe. Por isso Deus diz repetidamente, eis que sou contra ti, ó Gog, porque Gog aqui é o chefe da Rússia. Talvez hoje, se isso começar hoje, cumprir, então é o Putin que é o Gog. Príncipe chefe de Mesec. Mesec é uma cidade importante, um nome antigo de uma cidade importante da Rússia, que depois se transformou em Moscou. O nome que muda. E de Tubal, que é outro nome, já a gente fala sobre ele. Isso está em Ezequiel 39 e 38. Vamos seguir. Magog, Mesec e Tubal são nomes primitivos da moderna Rússia. Mesec é hoje Moscou, Tubal é Tobolsk, uma das principais cidades russas. Gomer, Togarma, que aparece lá em Ezequiel 38:6. Gomer veio a ser a Germânia, Alemanha, modernamente a Alemanha. Togarma corresponde à Armênia e Turquia. Persas, etíopes e Put, todos estão em Ezequiel 38:5. Pérsia é hoje o moderno Irã, foi mudado para o nome de Irã em 1935. Etiópia, também chamada Abissínia. O nome Etiópia é palavra grega, em hebraico é Cushi ou Cush. Put é a atual Líbia, vizinha do Egito. A Etiópia e Put são mencionados em Daniel 11:43. A Rússia tem investido em armamentos e tecnologia nucleares nos países tradicionalmente inimigos de Israel, tais como Irã e Síria. A Rússia fornece armas para esses países
lutarem contra Israel. De tabela, a Rússia sempre quis a destruição de Israel. E falando igual eles falavam contra Deus, Deus está guardando eles, né? Deus está esperando só o momento para mostrar para eles com quem que eles estão brincando. Deus diz que é contra Gog. Vamos seguir. Nesta guerra de Gog, a Bíblia diz que Deus vai permitir que essa coligação de nações, aqui deve dar umas 8 nações, só que foi mencionado por nome. Deus vai permitir que eles se armem, organizem os seus exércitos e vá de encontro a Israel. Deus vai permitir e vai dizer assim: eu estou trazendo eles até a terra gloriosa. Eu coloquei anzóis nos seus queixos. Deus fala até o número, coloquei 6 anzóis. Isso deve ser alguma relação, alguma movimentação diplomática, alguma coisa que vai autorizar essas nações a atacar Israel. Então Deus diz: vou colocar 6 anzóis nos queixos deles e vou trazer eles para Israel. E a hora que eles estiverem dentro da terra de Israel, Deus disse: eu vou mostrar para eles o meu poder. Eles vão saber quem é o Senhor que eles rejeitaram, negaram, blasfemaram. E Israel, eu vou mostrar para eles que eu tenho uma aliança com Israel. Então, a Bíblia diz em Ezequiel 39:12, que o resultado dessa derrota, dessa destruição, eles vão se matar. Deus vai permitir um espírito de confusão. Isso já aconteceu outras vezes. Na época de Josafá também aconteceu isso, né? Deus permitiu que os inimigos se matassem. Na época de Gideão também. Deus vai permitir que um espírito de confusão entre e eles comecem a se matar, um ao outro. Virar arma um contra o outro e se matar. A destruição é tão grande, há tantos soldados mortos, que diz que Israel precisará de 7 meses para limpar a terra dos corpos mortos, para enterrar os mortos. 7 meses. E vai colocar fogo em todo o armamento que foi trazido para lá, por 7 meses também. Vai ficar pegando fogo. A guerra de Gog ocorrerá no início da grande tribulação ou um pouco antes. Resultará na conversão de milhares de judeus. Aí que entra a ação de Deus, porque através dessa destruição que Deus vai fazer, vai ficar claro e patente aos olhos de Israel que tem uma mão invisível e poderosa de Deus agindo. Eles vão lembrar do Senhor, eles vão lembrar das Escrituras, eles vão voltar para Deus. A Bíblia diz que Deus vai ser glorificado. Na época da invasão de Israel por Gog, a plataforma política do governo do anticristo estará em fase de acabamento. Ele, porém, ocultará sua verdadeira identidade e propósito. A queda irrecuperável da Rússia e seus aliados resultará num tremendo desequilíbrio do poder político mundial. Este vácuo deixará o caminho aberto para o anticristo se apresentar como salvador da crítica situação mundial. As nações do mundo vão querer uma estruturação nova, né, para dar garantia e segurança. Falamos já a conversão em massa de judeus por ocasião da derrota de Gog. Como resultado da intervenção divina, os judeus e as nações da terra reconhecerão que há um Deus que governa todas as coisas. Está escrito: e eu porei a minha glória sobre as nações, todas as nações verão o meu juízo que eu tiver executado, e a minha mão que sobre elas tiver descarregado, e saberão os da casa de Israel que eu sou o Senhor seu Deus, desde aquele dia em diante. Então a primeira etapa da conversão de Israel é aqui. A visão de Ezequiel vai cumprir. Olha, Ezequiel falou aquela visão dos ossos secos um capítulo antes dos capítulos que nós estamos falando aqui, 37. No 38 ele relata essa guerra e 39. Mas lá no capítulo 37 ele fala que Israel vai sair de ossos secos de um vale para um grande exército. Ressurreição nacional de Israel. Depois ele diz, Deus usa o Ezequiel, o profeta, e diz, Ezequiel profetiza, e profetiza o Espírito para que entre neles. E o Ezequiel profetiza, o Espírito entra, e ele diz assim, fez-se um grande exército. Então ali tem a ressurreição física,
do Estado de Israel, depois tem a ressurreição espiritual, que é a conversão de Israel a Deus. Eles já estão crendo aqui no Messias, em Jesus? Não. Mas eles vão ter um retorno a Deus muito sério. Você pode ver que Israel não está crente. Você pode olhar os pronunciamentos das autoridades, né? Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro, eles não clamam a Deus, eles não têm ainda Deus como a força deles. Eles ainda confiam bastante nas armas, nas estratégias, no poder que eles têm para enfrentar e fazer enfrentamentos, mas eles não estão crendo em Deus. Essas guerras que estão acontecendo do Irã, e nós falamos, Deus. Né? Eles estão indo ainda bem só na força deles. Eles não estão na fé verdadeira em Deus. Agora, nessa batalha aqui, eles vão ver a glória de Deus. As duas guerras serão arregimentadas contra Israel. Ou seja, objetivamente, essas guerras não vão ter outro motivo. A imprensa, o jornalismo mundial poderá falar muita coisa, mas a base, a razão, o objetivo é acabar com Israel, destruir Israel. Entendeu? Então, Israel vai ser o centro sempre. Por isso que eu disse, queira ou não, Israel está entrelaçado na profecia, nas previsões que virão de coisas que vão acontecer no futuro agora bem próximo. Não tem nada separado de Israel acontecendo hoje no mundo. Não tem, nem vai ter até a conclusão de todas as coisas. Israel, queira ou não, fica sendo como um relógio também, né? Ele está sendo governado pelo relógio da profecia divina, mas ele próprio se torna um relógio para nós. Em ambos os casos, então, os inimigos serão derrotados dentro das terras de Israel pela intervenção divina. Vamos dar uma lida agora em uns textos da guerra de Gog, Ezequiel 39, verso de 1 em diante. Tu, pois, ó filho do homem, profetiza ainda contra Gog e diz, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe, chefe de Meseque, de Tubal, e te farei voltear, e te porei 6 anzóis, e te farei subir das bandas do norte, e te trarei aos montes de Israel. E tirarei o teu arco da tua mão esquerda, e farei cair as suas flechas da tua mão direita. Nos montes de Israel cairás tu, e todas as tuas tropas, e os povos que estão contigo. E as aves de rapina, e as aves de toda a asa, e aos animais do campo te darei por pasto. Sobre a face do campo cairás, porque eu falei, diz o Senhor Jeová, e enviarei um fogo sobre Magog, e entre os que habitam seguro nas ilhas, e saberão que eu sou o Senhor. E farei conhecido o meu santo nome no meio do meu povo de Israel, e nunca mais deixarei profanar o meu santo nome. E as nações saberão que eu sou o Senhor, o santo em Israel. E eis que é vindo, e se cumprirá, diz o Senhor Jeová, este é o dia de que tenho falado. Não é claríssimo, né, a profecia? Deus não deixa dúvidas. Deus está dizendo aqui o que vai acontecer. Nós sabemos, e olha que o mundo não sabe nada disso. Agora vamos falar um pouquinho do Armagedon, final da grande tribulação. Essa batalha vai acontecer numa planície muito grande que tem no coração de Israel, uma planície chamada antigamente de Jezreel, depois foi, porque tem um monte, Megido, foi chamado também de planície do Megido, e por conta da palavra Megido, veio a palavra Armagedon, que é a guerra do Megido. Zacarias 12:3. E acontecerá naquele dia que farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que carregarem com ela certamente serão despedaçados, e ajuntar-se-ão contra ela todas as nações da terra. Veja, Armagedon muda. Aqui agora é uma representação mundial contra Israel. O ódio contra Israel ainda hoje não é mundial não, mas no tempo do anticristo vai ser. Todas as nações terão representantes indo para Jerusalém para dizimar Israel. Zacarias 14. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, e metade da cidade sairá para o cativeiro. Mas o resto do povo não será expulso da cidade. E o Senhor sairá e pelejará contra estas nações, como pelejou no dia da batalha.
E naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o Oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio para o Oriente e para o Ocidente. E haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará. Então aqui está uma batalha em que todas as nações da terra terão representantes lá em Israel, para marchar contra Israel, contra Jerusalém. E Jerusalém vai sofrer muito. Esta profecia de Zacarias combina com aquelas profecias de Jesus lá no capítulo 24 de Mateus. Vamos ver se a gente chega lá agora. Aqui é um mapa de Israel, tem a Galiléia inferior e no meio aqui está Megido, ou Megido. É exatamente essa área bem ampla que vai reunir exércitos do mundo inteiro para a última batalha, que é o Armagedon. Novamente nós temos uma foto aqui da visão do vale do Megido. Dizem os estudiosos, pessoas que têm sobrevoado essa região, conhecem essa geografia bem, é um espaço muito amplo, que poderão juntar milhões, milhares de soldados, com seus tanques, com seus armamentos. É realmente um espaço muito amplo para reunir tropas. Apocalipse 16. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi saírem 3 espíritos imundos, semelhante a rãs, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo, para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. E os congregarão no lugar que em hebreu se chama Armagedon. Apocalipse 19. E vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. E vi a besta e os reis da terra, e seus exércitos reunidos, para fazerem guerra àquele que estava assentado sobre o cavalo e o seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram sua imagem. Estes 2 foram lançados vivos no ardente lago de fogo e enxofre. Os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo. Todas as aves se fartaram das suas carnes. Isso aqui é uma visão, um outro perfil de como vai acontecer quando Jesus descer em Jerusalém, para pôr os pés no Monte das Oliveiras e para desfazer os exércitos comandados pelo anticristo. No Armagedon, Jesus virá pessoalmente e salvará Israel. Salmo 2. Por que se amotinam as nações e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita no céu se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira e no seu furor os confundirá. Esse salmo aqui está nos dando uma visão do lado de cada, do mundo. Os reis da terra e todos rejeitarão, não querem o reinado de Cristo. Estão a favor do anticristo. O Senhor vai rir deles, porque que força eles têm para impedir que Jesus venha reinar? Quando Jesus decidir que vai vir, vai reinar, não tem quem peça. Ele virá e reinará sobre este mundo, banirá toda injustiça, toda corrupção, todo engano. Essas armas atômicas, nucleares que existem, ele desativa tudo, acaba com tudo. Ele vai transformar isso em aparelhos agrícolas, de cultivo da terra, de técnicas e tecnologias para melhorar o mundo, para fazer o mundo ficar bonito de novo, feliz. A paz que ele vem trazendo vai ser implantada. Ele vai converter, né? A Bíblia usa a linguagem lá da antiguidade, vai converter as espadas em enxadões. É isso. Vai converter os tanques em tratores para arar a terra. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo os que o traspassaram, e todas as tribos da terra lamentarão sobre ele. Sim, amém.
Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir o Todo-Poderoso. Isaías 26, vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos, fecha as tuas portas sobre ti, esconde-te por um momento, até que passe a ira. Porque eis que o Senhor sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra, por causa da sua iniquidade, e a terra descobrirá o seu sangue, e não encobrirá mais aqueles que foram mortos. Lá em Mateus capítulo 24, verso 22, que o Senhor disse assim, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Aqueles ali são os judeus na época do Armagedon, onde o Senhor fala, a quem está em casa não volte, a quem está no campo não volte em casa para pegar nada, corre, vai embora de lá mesmo. Quem está no telhado não desça, ai das grávidas que amamentarem, isso tudo é literal. É difícil uma mulher grávida correr, esconder, fugir, carregar criança, bebê. Isso é literal, não tem nada de analogia, de aplicação não. Jesus está falando que a vossa fuga não seja no sábado, porque os judeus vão estar voltando para os princípios da lei de Moisés, tentando guardar novamente aqueles princípios. Deus disse, orai para que a vossa fuga não seja no sábado. Lá Zacarias diz que a metade da cidade vai cair, vai ser morta, as mulheres serão forçadas, haverá uma destruição em massa em Jerusalém. Os judeus não vão escapar ileso assim, né? Bonito, não, escapou todo mundo. Não, não é todo mundo. Vai ficar um remanescente, vai ficar reduzidíssima a população de judeus no mundo, naquele tempo. Reduzidíssimo. Porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo. Até agora nem tampouco haverá jamais. Não tem outra desse tamanho. Por isso que, na realidade, a gente pode acreditar que o Armagedon é a última nessa proporção. O último versículo. Disse-me, não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Isso aqui mostra que vai ter, né? Duas vertentes no mundo. Os que querem ser santos e os que querem ser sujos. Vamos falar isso para os filhos. Vamos falar isso para os irmãos. Vamos comentar sobre isso. Jesus está voltando. Deus abençoe vocês. Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Deus maravilhoso. Irmãos, não tem para onde correr, né? Brasil, se fala, Brasil é bom demais, bom que a gente acaba fuçando nas coisas que está acontecendo de ruim no Brasil e a gente começa a ficar também muito, muito decepcionado com o que tem acontecido em nosso Brasil, né? Agora o refúgio é Cristo. Ele é o refúgio, né? Este varão será refúgio das tempestades, dos ventos fortes. Ficar em Cristo, estar em Cristo e esperar o Senhor. Deus abençoe vocês. Lembre-se, terça, quinta-feira tem culto da Atalaias. A Atalaias está aqui organizando o culto de quinta. Vamos estar sempre. Olha, hoje foi uma benção, viu? A igreja está mais alegre, com mais gente aqui hoje, hein? Isso é benção de Deus. Deus abençoe vocês. Vamos orar. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso e Eterno, santo é o Teu nome. Oh Deus, a Tua palavra é verdade. Se o Senhor nos escolheu para estar aqui nesses momentos, é porque o Senhor nos dará sabedoria, o Senhor nos dará entendimento, o Senhor nos dará a consagração e a fé necessária para estarmos, Senhor, arraigados na Tua palavra, escondidos debaixo do Teu esconderijo santo e eterno, aonde não chega, Senhor, nada de mal, aonde nenhum mal pode acontecer, aonde 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Senhor, nós queremos estar prontos, de pé, para dizer o bem-vindo para Jesus, o Senhor da glória, para o arrebatamento da igreja. Senhor, desperta nossos corações, desperta a igreja em toda parte deste mundo, faze-nos ver, Senhor, que a Tua palavra é a verdade, e a Tua palavra se cumprirá literalmente, item por item em nossos dias, e nós Te louvamos porque fomos escolhidos para estar aqui nesta hora. Fica conosco, nos guarda em Teu amor, nos santifica pela Tua palavra. Oramos e Te agradecemos hoje e sempre. Todos podem dizer amém.
E amém. Está terminado. Deus abençoe a todos.